Olá galerinha, tudo beleza? Aula de hoje, preferências do usuário, configurando a interface. Para acessar as preferências do usuário, é só vir aqui em File, descer com o seu mouse, use Preferências e abrirá essa aba, ok? Vamos estar trabalhando nessa primeira aba aqui, que é a interface do usuário. Em azul é a parte em que será configurada. Entender para que serve a preferência do usuário e compreender que o Blender pode ser alterado, configurado. Aqui em interface podemos configurar a edição, input, addons, temas, file, sistema. Então, com essas 7 abas, conferindo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, podemos aplicar configurações dentro do Blender. Começando aqui em interface, aqui a configuração da interface permite alterar os elementos da interface de usuário, como serão exibidos e como eles reagem. Mas para melhor compreensão, eu vou estar traduzindo para entender o que está sendo falado. Voltando aqui à interface, aqui onde era display agora está a mostrar, traduzido em nossa língua. E aqui tem a escala. Toda vez que eu aumentar essa escala, ela vai configurar o tamanho, aumentando ou diminuindo a interface do usuário, tanto os editores quanto os componentes que o compõem. Aqui na escala, se aumentarmos, aumentamos o tamanho da interface. E largura das linhas, você vai encontrar essa opção automático, ou pode colocar reduzir. Se eu clicar aqui em reduzir, parece que nada está acontecendo, mas eu clicando aqui em espessura, pode ver que aqui entre as bordas surgiu uma espessura. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês terem maior visualização. E se eu mudar do automático para espessura, então aqui tu vê que ele engrossou mais. E vamos dar aqui continuidade em dicas. O que significa isso aqui? A dica aparece quando o seu ponteiro do mouse é colocado sobre um controle, indicando sua funcionalidade e fornecendo atalho. Então, se eu pegar a setinha do meu cursor, ou indicador aqui, e colocar em cima de qualquer um desses comandos, ele vai fornecer aqui uma caixa de diálogo. Aparecerá uma letra em branco descrevendo a finalidade desse comando, de modo que se eu desmarcar aqui, essa opção vai ser desativada. Toda vez que eu colocar a setinha aqui, nada vai acontecer. Então aconselho que essa opção esteja marcada, porque é de muita importância entender a finalidade de cada comando que você colocar em cima, para entender e compreender melhor a sua funcionalidade. Aqui também em dicas de ferramenta em Python, é praticamente a mesma coisa. A diferença é que a letra, quando eu coloco o ponteiro em cima de um comando, aparece a dica contendo as informações. Embaixo dela, em cinza, quase apagada, aparece a descrição em Python. De modo que se eu desabilitar aqui e continuar habilitado em dicas, a dica vai aparecer, mas a opção em Python, por estar desabilitada, vai ficar oculta, beleza? Então você pode desativar ambos ou deixar as duas
que é de muito valor poder trabalhar com essas duas opções marcadas. E esse aqui, quadros por segundo ao reproduzir, é em relação aqui à timeline. Vamos dar uma conferida. O bom é que ao mesmo tempo que vocês vão aprendendo a configurar essa área da interface, vocês vão estar se familiarizando com algumas funções que o Blender apresenta para futuras aulas em que você já esteja um pouco afiado no assunto. Então aqui eu vou rodar uma animação. Enquanto roda aqui a animação, aqui em cima em vermelho aparecerá os fotogramas por segundo. Eu não sei o que aconteceu, mas antes estava aparecendo e o meu aqui não está aparecendo a quantidade de frame por segundo. Mas é só para vocês ficarem por dentro de quando uma animação está rodando. Aqui fica aparecendo a amostragem dos quadros por segundo. Que se eu desabilitar isso aqui, pode ver que essa opção aqui desapareceu. No caso foi desabilitada, e eu voltando a habilitar, ela torna a aparecer, beleza? Então vocês podem estar configurando isso aqui e também conhecendo as partes mais importantes, como também as partes mais simples da área de interface. E esse menu setorizado, vou dar um exemplo de menu setorizado. Esse aqui é um exemplo. Ele apresenta os itens posicionados em torno do cursor. Tem um vídeo que eu ensino como habilitar e manusear esse menu setorizado, beleza? Ele tem inúmeros menus, tem teclas de atalho que vai dar outros menus como ferramenta de menu setorizado. Vocês podem dar uma olhada à distância de um para o outro, de modo que se eu aumentar esse raio, olha o que vai acontecer. Deixa eu sair daqui. Olha o que vai acontecer. Ver que a distância ficou muito maior do espaçamento entre um e outro item. E se eu diminuir esse raio, bruscamente, olha o que acontece. Eles ficam aglomerados, ok? Aqui em ajuste, olha o que vai acontecer. Tu vê que o círculo ficou maior. Então aqui eu diminuindo o seu círculo. Somente duas configurações que eu fiz. Eu posso aumentar o espaçamento de um item para o outro. Eu posso aumentar esse círculo ou diminuí-lo de acordo com o que mais vem a me agradar. Deixa eu minimizar. A tela de abertura que ele irá mostrar assim que você abre o seu aplicativo é essa tela aqui. Toda vez que você abrir seu aplicativo, ele vai mostrar essa tela de abertura contendo essas informações, principalmente os arquivos salvos recentemente. Antes de eu fechar o meu aplicativo, eu preciso salvar todas as configurações feitas, beleza? Porque toda configuração, vocês podem fazer algumas configurações que vocês vão utilizar somente naquele momento, tá? Somente no momento em que você está usando, e não vai utilizar toda vez que inicializar o Blender. Para que ele possa manter essa opção, essas configurações salvas, vocês precisam clicar aqui, ó, aqui em salvar configurações de usuário. Então no próximo vídeo eu vou estar explicando, abordando o assunto preferências do usuário, configurando a aba de edição.